Estamos ao vivo na tela da TV Guarulhos e nas plataformas digitais tvguarulhos.com.br e no Facebook da TV Guarulhos. Hoje, com certeza, vale a pena você acompanhar a entrevista de hoje, porque o assunto é pertinente para a cidade de Guarulhos. Vamos discutir, entre outros assuntos, a questão do pedágio em Guarulhos. Como é que está isso? Muita gente nem sabe disso. Com a produção da Simone Araújo, com a direção do Adalberto Greg, a equipe técnica Lucas Braga e Felipe Poi. E você em casa é o nosso convidado todo especial. E por falar em convidado, estamos aguardando a presença do ex-vereador e diretor do Meio Ambiente, Gilberto Penido, que confirmou a sua presença, mas até o presente momento não chegou em nossos estúdios. Presente aqui o deputado federal, doutor Alencar Santana. Boa noite, deputado. Boa noite, Geraldo Júnior. Prazer estar aqui, cumprimentar todos que nos acompanham. Ficamos felizes aí com o convite, a gente poder vir aqui discutir, falar algumas coisas, enfim. Obrigado pela oportunidade. Deputado, a gente sabe que agora, na semana que passou, eu recebi a informação que Guarulhos poderá ter um pedágio, né? E o senhor participou da audiência pública em Brasília. Me parece que, mais uma vez, foi dado um tratamento não muito agradável para Guarulhos. Como é que está isso em Brasília? Olha, diria que é um absurdo, né, quererem instalar um pedágio na Dutra entre Guarulhos e São Paulo. A Dutra, para Guarulhos, ela cumpre um papel importantíssimo. É praticamente uma via urbana, a principal ligação com a capital, muita gente, deslocamento diário até lá é enorme. É o maior deslocamento entre dois municípios do país, segundo os dados do IBGE. E agora a NTT, ou seja, um órgão federal subordinado ao Ministério da Infraestrutura do governo Bolsonaro, apresentou a proposta na sexta-feira que passou, dia 17, na audiência pública realizada aqui em São Paulo. Já houve 3 audiências, uma em Brasília, uma no Rio de Janeiro e a sexta-feira foi em São Paulo. Apresentou essa proposta desse pedágio. Só para entender um pouco o que está acontecendo. Nova Dutra foi uma rodovia federal, foi concedida a iniciativa privada durante o governo Fernando Henrique por um prazo de 25 anos. Agora o governo Bolsonaro abriu o procedimento para fazer uma nova concessão, ou seja, uma nova licitação para ver quem vai administrar essa rodovia. O objetivo é fazer isso esse ano, porque o ano que vem tem que começar um novo administrador. E a lei exige que sejam feitas audiências públicas. Para quê? Primeiro, para apresentar o plano da Agência Nacional de Transportes para a rodovia, ou seja, o que pretende se fazer na rodovia, de obras, de investimento, de modernização, e ao mesmo tempo colher opiniões, sugestões da comunidade sobre possíveis intervenções ao longo da rodovia. Essa audiência foi chamada na sexta-feira, estive lá presente, participei e fui lá apresentar as nossas propostas, levar algumas reivindicações, algumas sugestões. Por exemplo, que no Álamo, um acesso que tinha sido fechado lá atrás pela Dutra, quando inaugurou o Rodanel, hoje a saída do Álamo para a Dutra é improvisada. Sim. Que ali tem um acesso digno. Levamos a demanda de que haja o prolongamento da Marginal da Dutra, que hoje começa ali próxima a Carmela Tomeu, na rua do Novo Senai, no final dela. Essa marginal se prolongue até o trevo do Bom Sucesso. Para resolver o problema do trânsito do trevo, nós precisamos de uma marginal. Quem sai do trevo precisa ter uma avenida de escape, não dá para ele entrar diretamente na faixa de rolamento mais veloz da Dutra. Levamos esse pleito. Levamos o pleito para que haja uma entrada digna da Dutra para Guarulhos. Hoje, o principal acesso de quem está na Dutra para acessar o centro de Guarulhos é por um posto de gasolina. Isso é uma vergonha. A rodovia precisa fazer isso de uma maneira boa, correta, segura, adequada, né? E Guarulhos é uma cidade grande e não tem uma entrada adequada, né? Levamos esse pleito. Levamos o pleito de resolver a marginal da Dutra ali na Magion e na Che. Não dá para aquelas passarelas terminarem antes de toda a travessia da rodovia, as pessoas terem que
Aí tem farol para poder acessar o ponto de ônibus. Quer dizer, é uma insanidade aquilo. Né? E ali gera um trânsito imenso, né, em horário de pico. Eu levei 2 documentos, um assinado junto com o ex-prefeito Eloy Pietá, que apresentou sugestões como essa da Magion, prolongamento até o Trevo, de alças de acesso na altura da Riachuelo, onde seria o prolongamento da Jaco Pêssego. Ali tem a travessia subterrânea já feita debaixo da Dutra. Só que ela está fechada. Está fechada. A Nova Dutra fez isso. Mas para funcionar, precisa serem feitas as alças. Então nós levamos esse pleito para que a Nova Dutra construa a alça de retorno e de acesso ali na altura da Riachuelo, na Dutra, para poder ter um novo retorno para Guarulhos, né? Guarulhos hoje vai ter o Trevo, vai ter em Cumbica, na Santos Dumont, Fioravante, que é um viaduto antigo, o aeroporto, Fioravante, e depois na altura do shopping, que ali é uma confusão quem está na Dutra para acessar Guarulhos. Quer dizer, não tem uma entrada adequada, né? Bom, levamos também esse pleito e mais alguns. E para surpresa, levamos uma faixa preferencial de ônibus. Por quê? Como ela cumpre um papel urbano, a Marginal tem uma faixa preferencial de ônibus, transporte coletivo. A Dutra tem muita gente que perde horas ali, no horário de pico, dentro de um ônibus lotado, indo para o trabalho. Se tiver uma faixa preferencial, quem está no transporte coletivo vai ter uma certa prioridade, né? Sim. Vai ganhar no mínimo meia hora para chegar ao seu local de trabalho, podendo acordar inclusive mais tarde e chegar mais cedo no retorno. Então levamos também esse pleito. Mas qual foi a surpresa? Primeiro que eles não apresentaram nada de bom para Guarulhos. Eles não trouxeram nenhum investimento, dizendo, nós vamos fazer tal obra no trecho em Guarulhos. O Geraldo, se você pegar, parece que nós temos 2 Dutras. Uma de Guarulhos para São Paulo e outra de Guarulhos para trás. Pega um perfil da rodovia no Vale do Paraíba. É uma rodovia mais limpa. Sim. A manutenção dela mais adequada, mais segura, melhor iluminada, com mais travessias. Verdade. São José dos Campos você tem várias opções. Com mais travessias e acessos. E do lado de Guarulhos, iluminação precária, falta de marginais, faltas de acesso. Quer dizer, não tem sentido, né? A gente fez, inclusive, essa abordagem lá na nossa fala, durante a audiência. E qual foi a surpresa? Além de não os trazerem, e o prazo de sugestões até dia 3 de fevereiro. Ou seja, prazo muito curto. As pessoas, as cidades, as lideranças precisam apresentar as demandas até dia 3 de fevereiro. Em Brasília? Pode ser via site, ou presencialmente, como teve audiência, ou mesmo entregando em Brasília na sede. Mas não se pode fazer uma audiência em Guarulhos? A Câmara Municipal de Guarulhos vai abrir uma audiência para pressionar a ANT? Eu já pedi, encaminhei hoje um documento, tanto ao Ministério da Infraestrutura quanto à Agência Nacional de Transportes, a NTT, pedindo uma audiência em Guarulhos, porque não dá para o segundo município. Ficar sem falar. É o segundo município em extensão cortado pela Dutra, São José e Guarulhos. Guarulhos são 21,7 quilômetros. Sem NTT ouvir o povo de Guarulhos. Sim. Não dá para fazer em São Paulo, fechada no hotel, como eles fizeram, ou em Brasília, achar que o povo de Guarulhos, todo mundo vai lá se manifestar. Então pedimos, liguei hoje, falei com o diretor-geral da NTT, dizendo da importância dessa audiência. Eles falaram que vão me retornar amanhã, dando a resposta, para que a gente possa fazer. Independente disso, nós queremos chamar a sociedade de Guarulhos, os vereadores, a Câmara Municipal, o Executivo, demais lideranças políticas, entidades, para que a gente possa fazer um debate semana que vem, uma audiência com ou sem a presença da NTT, para a gente se organizar contra o pedágio. Porque a novidade que eles trouxeram, como eu falei, a gente foi lá fazer pedido de intervenções, e qual a novidade que a gente tem para Guarulhos? Um sistema de pedágio de ponto a ponto. Mas esse pedágio seria onde? Então, não é praça física, eles querem fazer um modelo novo. No sábado, acho que foi sábado, saiu uma matéria interessante no Valor, onde uma diretora da NTT explica qual a ideia deles. Ela explica um pouco melhor. Na audiência eles só citaram, mas não detalharam. Por isso que nós queremos, inclusive, uma audiência em Guarulhos. Como é que seria esse pedágio? Mesmo sem detalhamento, qual que seria a lógica? É uma espécie de ponto a ponto. Não seria uma praça física. Teria um controle das entradas e saídas da Dutra. Quem entrar, vai ser identificado o carro,
imagine quem entre no Fioravante e vai até a Marginal. Como fosse uma cancela digital. É isso. Meu Deus. Então vai ser contabilizado o trecho, a quilometragem que ele andou, e ele pagaria proporcional. Em Indaiatuba, no interior de São Paulo, tem um sistema que funciona assim numa rodovia estadual. Então, eles querem um sistema de monitoramento por tags, né? E não uma praça física. Tem uma diferença. Eles querem inovar, né, aqui nesse trecho. Qual é a lógica deles? Eles falam o seguinte: temos milhares de pessoas de Guarulhos que vão até São Paulo e de São Paulo até Guarulhos, aeroporto, enfim, que não pagam pedágio hoje. Eles não querem pôr a praça, para não falar que é algo, e querem pôr esse controle por tag. Mas não importa, é pedágio, as pessoas vão ter que pagar. Com certeza. Vai criar um obstáculo para o deslocamento das pessoas de Guarulhos a São Paulo. A gente sabe que São Paulo nos suga, né? Sim. A grandeza de São Paulo, a quantidade de pessoas que vão para lá diariamente é a maior rodovia do país em termos de circulação de pessoas, né? Então, no valor tem uma matéria interessante onde essa diretora explica qual é a ideia deles, né? O valor econômico. Mas é um absurdo, então nos manifestamos contra. Estamos fazendo um abaixo-assinado digital para também entregar. Queremos chamar essa audiência para que as pessoas tenham oportunidade de fazer esse debate, de escutar as lideranças de Guarulhos. É importante a manifestação do prefeito, né? Guarulhos tem que se manifestar através do prefeito também. É o segundo município, não dá para ficar calado diante de uma berra. E tem que ser agora. Porque depois que passar o prazo Que é 3 de fevereiro? A NTT ela vai colher sugestões que ela pode acatar ou não, mas ela vai dizer o seguinte: eu cumpri o protocolo legal de apresentar que terá pedágio. Depois ela vai dar sequência no processo, abrindo outros procedimentos para poder abrir o edital de concessão. De concessão. Aí já foi. Nessa audiência pública, por exemplo, a OAB vai ser convidada, o MP vai ser convidado. Queremos convidar todas as entidades e porque são entidades de classe representativa, né? Acho que nós temos que convidar aí o CIESP, as entidades ZEC, empresarial, a ZEC, a Associação Comercial, a OAB, outras entidades, porque é um assunto. Não podemos tratar disso, e eu não quero também dessa maneira, não é uma disputa política partidária. É a cidade. É uma disputa da cidade. Né? Como eu falei, eu estava na audiência, o único deputado que estava lá. Aliás, diria, não teve outras intervenções de Guarulhos, de autoridades políticas, na audiência, mas é uma luta de todo mundo. Né? Não é uma luta que o governo anunciou, pegou todo mundo de surpresa, anunciou meio calado, é verdade, para não chamar a atenção. Passar meio que batido. E, por exemplo, você sabia da audiência que teve na sexta? Não sabia. Eu sabia que tinha aberto o processo de coleta de sugestões. A gente estava preparando para fazer uma sugestão digital. Sabia que ia ter audiência, mas eu não tinha um calendário ainda. Eu fiquei sabendo na quinta. E a audiência foi na sexta. Então a NTT não divulgou para Guarulhos. Para que Guarulhos participasse. Ninguém sabia. Então não dá para ter algo desse impacto, dessa magnitude, dessa importância de uma rodovia que recorta Guarulhos ao meio, que gera impacto de integração entre a cidade, de uma região para outra, né? Que tem outras intervenções no município que ela cumpre esse papel urbano, né? Por dia, dentro de ônibus, só no ônibus municipal são transportadas pela Dutra 93 mil pessoas. No intermunicipal Guarulhos e São Paulo, pessoas que usam o ônibus, que passam pela Dutra, 114 mil, fora a quantidade imensa de veículos. Então ela tem uma receita imensa e ela tem um forte impacto no município. Sim, né? sim. Então não dá para ter um debate escamoteado, ou meio escondido, oculto. Por isso que a gente está pleiteando essa audiência. Esperamos que haja transparência por parte do governo e que ele participe. Aliás, que faça essa audiência em Guarulhos para que mais pessoas se manifestem. Estou conversando com o deputado federal Alencar Santana. Você que está nas plataformas digitais e não estava sabendo dessa informação, assim como eu, do pedágio na cidade de Guarulhos. Tá certo? Vamos ao nosso site, nosso portal de notícia, Lucas Braga, o guarulhosemdestaque.com.br, trazendo aí, entre outras coisas, os nossos colunistas e também trazendo aí a informação a respeito do aniversário da Dutra, né, a rodovia que completa
completou 35 anos, né, no domingo, e evidentemente é uma rodovia que liga os dois principais importantes polos da nossa economia, Rio de Janeiro, está aí a matéria, Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, voltando comigo, Lucas, vamos falar da Vigorito, que tem os melhores preços para você. Olha, atenção, você ainda não comprou o seu carro, dá uma passadinha na Vigorito, na Avenida Guarulhos, você vai encontrar a mais antiga concessionária Chevrolet do Brasil. São mais de 90 anos, né, com qualidade. 2423-5700, você tem taxa zero em toda a linha da Vigorito. Forte abraço a essa família nota 10. Volta comigo, Lucas. Olha, vamos fazer um intervalo para a gente tomar um pouco de água. Daqui a pouco a gente volta falando com o deputado Alencar Santana. Em 2 minutos. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o debate Guarulhos, conversando com o deputado Alencar Santana. E antes da gente voltar a essa pauta, eu quero aproveitar que ele é deputado federal, para saber a opinião dele a respeito da Regina Duarte, que começa um novo namoro com o governo. Você acha que essa artista que todo mundo tem boas recordações, rock santeiro e por aí afora, deveria ter concordado em aceitar esse desafio? Porque não vai ser fácil para ela, numa pasta de vital importância para os artistas, conseguir se manter sem um tipo de arranho. Você acha que ela vai conseguir? Olha, espero que sim. Que não dá para fazer teste. Dirigir um governo, seja ele municipal, seja ele estadual ou nacional, não tem estágio. Ela foi que está ao noivado. Falar, vou lá para conhecer, para fazer um teste para ver se eu fico, o que é isso? Porque ministro toma decisão. Sim. Você assina documentos, você fala, você interfere numa política. No caso, na política cultural, não dá, vou lá testar. Como assim testar? Vai brincar com a vida das pessoas? A cultura tem que ser valorizada, tem que ser respeitada. Né? Infelizmente, o governo atual, o governo Bolsonaro, tem a cultura como inimiga, né? Parece que quem gosta da cultura é quase um criminoso por parte desse governo. Esperamos, se ela assumir essa responsabilidade, tenho discordância de opiniões políticas dela, mas é uma atriz aí que muita gente gosta, muita gente respeita, já fez inúmeros trabalhos, que ela possa dirigir a cultura, mas para produzir cultura, incentivar a cultura, e respeitando as diferenças. Sim. Não dá para dizer a cultura só vale se ela for feita dessa maneira. Desculpa, não é assim. Né? Para incentivar seja o cinema nacional, o teatro, a cultura popular, incentivar novos grupos, né? Criar política de fomento, porque às vezes o artista, ele produz, ele cria, mas tem dificuldade de patrocínio.
de sustentar um projeto, um programa, um teatro, produzir o cinema, distribuir o filme, né? Ou uma música, dança, enfim, as diferentes expressões. Sim. E não dá para o governo atacar, né? Não é para dar para o governo achar que... Eu espero que a Regina Duarte ela reveja alguns conceitos, não entre nessa linha desse governo perseguidor, que tenha a classe cultural como amiga, que trabalhe com ela um processo amplo de valorização da nossa cultura, de incentivo, de propagação, de defesa. Olha só como o governo Bolsonaro ataca a cultura. Chico Buarque recebeu o prêmio Camões de Portugal, que é uma parceria entre Brasil e Portugal, e tem uma premiação de um cheque, um valor financeiro. O presidente Bolsonaro não assinou porque foi o Chico que ganhou. Mas como assim? Eu não posso interferir, seja qual for o governo, interferir dessa maneira, né? Agrediu. O Brasil teve um filme indicado ao Oscar. Não é todo ano que a gente tem um filme indicado ao Oscar. Isso é dificílimo. Foram poucos filmes. Como Central do Brasil já foi indicado, né? E o governo não valoriza isso. Mas o filme expressa uma opinião política ou retrata um momento político, o governo discorda. Mas espera aí. A cultura é para defender o posicionamento de um governo de plantão. Ela está ali para... É uma criação artística, é um pensamento, é uma expressão, né? Então esperamos que a Regina tenha no mínimo a grandeza de olhar a cultura na sua amplitude, né? E que não vá para o governo para fazer teste. O presidente do Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, esteve em São Paulo dizendo que ainda nesse semestre quer aprovar a proposta da reforma tributária. E, segundo os especialistas, nessa reforma tributária, São Paulo vai perder 21 bilhões em arrecadação. Como é que o senhor está acompanhando isso? Olha, eu fiz algumas emendas à reforma tributária que está tramitando, uma proposta da Câmara, o governo ainda não mandou a dele. Nós temos que modernizar nosso sistema tributário, é verdade, nós temos que simplificar o nosso sistema tributário, tem que ser algo mais simples, as pessoas precisam entender quanto que ela paga de tributo, e não tem que ser um amaranhado de leis que somente especialistas conhecem. Agora, tem que inverter a lógica. E eu fiz uma proposta, por exemplo, para que se taxe as grandes fortunas. Não é justo pessoas que ganham bilhões pagar proporcionalmente menos do que um trabalhador. Isso sim. Aquele grande empresário, aquele acionista de determinadas empresas que recebem dividendos, ou seja, o lucro, não paga imposto de renda. Não paga? Não, zero. Oh, e o trabalhador, a depender da renda dele, vai pagar 15%, 27%. Sim. Não dá, Geraldo, para um garoto que entrega pizza, alimentos, qualquer outra coisa com a sua moto, pagar IPVA e o dono do iate pagar zero. O iate não paga IPVA? Iate não paga, helicóptero não paga, jato não paga, não é justo. Não é transporte automotivo? Sim. É transporte automotivo. Sim. Quer dizer, a pessoa pega o iate dele para passear, ter o lazer, que é direito também, quem tem vai ter seu lazer, mas não é justo que o trabalhador pague o IPVA de uma moto, um carro, que é para o trabalho, muitas vezes, a maioria das vezes, e aquele outro que é para o lazer numa propriedade super alta, não pagar. Não tem sentido. Então, eu fiz algumas emendas individuais nesse sentido e outras pela bancada do PT como um todo, junto com os demais partidos de oposição. Somente 2 países do mundo não cobram imposto de renda sobre dividendos. Sobre a renda que as pessoas... Brasil e Letônia. Não tem sentido. Né? Não dá ou seja, o trabalhador mais humilde, a classe média, sustentar todo esse Estado, enquanto os bilionários pagam muito menos proporcionalmente. Não é justo uma pessoa pagar IPTU de uma casa, mas quem cria determinadas empresas de administração de imóveis pagar zero. Não tem sentido. Não tem sentido. Não dá. Não dá. Muitos dizem o seguinte, o Brasil tem que copiar os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem carga tributária que envolve a herança de 40%. 40%. Agora a herança é o imóvel que alguém faleceu, o pai comprou uma casa, vai... Não é isso. Estamos dizendo de grande herança, estamos dizendo de grande fortuna.
essa pessoa tem que ser maior taxada, tem que ser mais tributada. Não é justo uma pessoa do dia para a noite ficar rico porque alguém faleceu e ganhar milhões e não pagar quase nada de tributo. Isso acontece no Brasil. Isso acontece no Brasil. Então a gente quer que inverta-se a lógica. E não dá para São Paulo, como na sua pergunta, mesmo sendo o estado mais rico, ter essa perca significativa. Nós queremos um sistema tributário, como eu falei, justo, que inverta a lógica da desigualdade atual, simples, né? Um sistema simples, inovador, moderno, mas não dá também para os estados perderem, ou os municípios perderem. Nós precisamos, né, não dá para, vamos modernizar e alguém vai perder. Não tem sentido algum, né? Porque os estados, o poder público está precisando de recursos, estão precisando de dinheiro para sustentar as políticas públicas, educação, saúde, meio ambiente, enfim, todas as outras, né? A manutenção da cidade. E não dá para abrir mão, né? São Paulo perder, por exemplo, nessa estimativa, eu não sei com base em que esses estudos foram feitos aí desses especialistas, que vai perder 21 bilhões. Se for, com certeza nós seríamos contra, porque não é justo São Paulo perder em detrimento de outros. Agora, deputado, muito se comenta a respeito da reforma administrativa, as aposentadorias, que foi muito questionado por muita gente. Previdência. A Previdência. Hoje, o senhor acha que essa reforma ela trouxe benefícios ou não? Disseram em 2016 e 2017 que a reforma trabalhista ia gerar emprego. E eu pergunto se o Brasil gerou mais emprego ou menos emprego no período. O número de pessoas desempregadas aumentou. Ou subempregadas, ou de emprego precários. Eu ontem conversava com um rapaz lá no Pimentas, ele falou que é Uber. Eu perguntei, falei, onde que é o Uber? Qual a riqueza que o Uber produz? O Uber produz bem? Camisa, óculos, sapato, tênis, cadeira, mesa? Não. Aonde ele fica, essa empresa que a gente não vê? Ele ganha simplesmente porque ele fez um sistema. Agora o rapaz que entrega, como eu falei, com a sua bicicleta, que está lá fazendo rap, com a moto, se ele se machuca, a dívida dele não para. O aluguel não para. Sim. A necessidade de se alimentar não para. De cuidar da família não para. De onde ele recebe? O cara trabalha 10, 12 horas por dia, ralando, ganhando pouco. E se ele se acidenta? Se ele fica doente? Quem o remunera? Está sem garantia nenhuma. Sem garantia nenhuma. Sem garantia nenhuma. Vai ficar na mão, vai ficar no relento. Se algum parente não ajudar, ou se ele não tiver uma poupança, está ferrado. Né? E aí fizeram a reforma da Previdência, dizendo também que a economia ia melhorar. Melhorou? Gerou emprego? Geraldo, as pessoas estão sem dinheiro, as pessoas estão sem trabalho, está todo mundo endividado. Sim. E não tem jeito, para melhorar a economia, o dinheiro tem que circular. O governo tem que fazer uma política de incentivo, de crescimento, onde haja distribuição do recurso. Porque se não tiver dinheiro, o cara não compra. Se ele ganhar menos, ele não vai comprar menos. Sim. Está todo mundo apertado. Então, com certeza, a reforma da Previdência, que a viúva vai poder receber menos do que um salário mínimo. Ora, não era para todos, porque os militares da defesa tiveram uma reforma paralela diferente, com outras garantias e privilégios, enquanto o trabalhador teve que abrir mão de valor na sua Previdência. 40 anos. O jovem demora de entrar no mercado de trabalho hoje. Se entra muitas vezes no mercado precário, sem direito, sem registro muitas vezes. E se a pessoa fica idosa, desculpa, ela não volta para o mercado tão rápido. Ou seja, foi feita uma política que vai impedir que as pessoas se aposentem no futuro. Significa que nós vamos ter uma população idosa no futuro mais pobre. E que o próprio Estado depois vai ter que arcar com esse custo, que ele vai ter que dar atenção, assistente social, apoio na saúde. O senhor acha que foi aprovado a toque de caixa? Porque a gente percebe que o presidente Rodrigo Maia, ele levantou essa bandeira na Câmara dos Deputados. Ele foi o grande articulador. Grande articulador do governo lá dentro. Só os bancos ganham. Vou dar um exemplo. O povo francês, em pleno Natal, em pleno Ano Novo, nas festas de finais de ano, foram para a rua e fez o governo francês recuar na proposta de reforma da Previdência. Recuou agora, comecinho de janeiro. Não saiu um dia da rua. E aqui, infelizmente, foi aprovada, e gente prometendo o milagre, dizendo que era justa, que era para todos, que era para acabar com o privilégio.
mas só mexeu justamente no trabalhador mais humilde que vai ter dificuldade de se aposentar. Você não acha que faltou por parte da sociedade organizada mais discussões, participação da própria OAB, do Ministério Público, das entidades de classe? Não faltou dessas entidades, né, mais voz nessas discussões? Faltou um debate amplo, transparente, com a sociedade, com as pessoas, porque o que foi vendido era uma falsa solução. Foi vendida a solução da economia vai se resolver se aprovar a reforma da Previdência. O Estado está quebrado, precisa de economia. O Estado vai investir, vai gerar emprego. Foi vendida uma ilusão. E as pessoas acreditaram. Um governo que acabou de ser eleito, bem votado, prometia a revolução para as pessoas, né? Vamos revolucionar isso e aquilo. Diria que o Bolsonaro se faz como antissistema, mas ele joga a favor do sistema. E o sistema é quem? Justamente o mercado financeiro. Como pode todo mundo em crise e o banco continuar ganhando dinheiro? Aumentando o seu lucro. Quer dizer, todo mundo perde, o banco aumenta o lucro. E o banco também gera riqueza aonde? Inclusive agora... O banco só pega o nosso dinheiro, pega o meu e empresta para você, pega o seu e empresta para o outro, e assim ele vai ganhando juros. Aproveitando a questão dos bancos, você tomou conhecimento, com certeza, do que aconteceu com o Banco Itaú, que abriu uma empresa aqui em Poá para fugir dos encargos da capital, e ela foi uma notícia que saiu assim em poucos veículos, e depois eu não vi mais, em lugar nenhum. O que o Itaú fez? O Itaú dizia que a sua sede era em Poá. Então as operações que o Itaú realizava em qualquer lugar, dizia que a sede era Poá. Porque ele, e não era. Não era. Era na capital. Sim. Era na capital. E por que ele fez isso? Porque em Poá o ISS era menor do que na capital. Malandro. Então ele tinha uma falsa sede. Administrativamente lá, sendo que a real era na capital. Sim. A Câmara Municipal de São Paulo abriu uma CPI para investigar isso. O Itaú pagou uma multa para o município de São Paulo. Diretores foram sugeridas que diretores fossem denunciados criminalmente, porque fizeram uma fraude. Sim. Elidiram o fisco. Né? Elidiram o fisco. Então, isso foi agora, o ano passado, esse acordo. Agora, o que é o pior? Poá se deu mal, porque da noite para o dia deixou de arrecadar milhões. Sim. Então a cidade tinha um orçamento, uma previsão de arrecadação X, com aquele recurso que entrava do Itaú. Então o serviço público funcionava com aquele planejamento. E depois deixou de ter. Com certeza o prefeito lá está com problema, a cidade, porque diminuiu drasticamente o orçamento. Muito grande. E o Itaú, quer dizer, precisa um banco fazer isso. Isso é um banco grande, um dos maiores, tem entre os 5 maiores bancos do país, o segundo do privado. Fazer isso para ganhar em cima do povo. Em cima disso, hoje, os órgãos de imprensa de São Paulo, o UOL de São Paulo, divulgou que a Rede Globo, o Sistema Globo, recebeu uma notificação da Receita Federal, dando um prazo de 20 dias para justificar contratos PJ com os artistas. Que, para o entendimento da Receita Federal, há uma relação de empregado e empregador. Como é que você vê esse comportamento da Receita? É uma resposta do governo Bolsonaro à Globo? Olha, pode ser. É um governo que persegue, né? É um governo que persegue seus inimigos e que tem favorecimentos. Por exemplo, agora o secretário de Comunicação favorecendo empresas que têm contratos com a sua empresa. Tomara que não seja isso. Não dá para o governo usar o poder público para perseguir supostos adversários, supostos inimigos. Não dá para usar o poder do Estado para perseguir órgãos de imprensa, Sim. órgãos de comunicação. Então, é uma censura, é uma perseguição. Tomara que não seja. Sim. Mas o governo diria que tem usado suas forças para
fazer determinados tipos de ação de perseguição. Diria que a Polícia Federal sobre o Moro também tem feito isso, em alguns casos. E não dá para a Receita entrar nessa, porque é um órgão de Estado, né? Sim. É um órgão de Estado, ele não pode ser usado politicamente. Ah, vai no fulano que eu não gosto dele. Sim. Vai no Beltrano que falou mal de mim, que isso? Então a liberdade vai pro brejo. A democracia fica sob ameaça. Né? Então, e o governo Bolsonaro é um governo que tem atacado a imprensa. E muito. Jornalistas. Sim. Né? Quando é indagado alguma... Quer dizer, o jornalista só pode perguntar aquilo que agrada ao presidente. O jornalista é justamente fazer o inverso. O inverso. Sim. O jornalista, ele cumpre uma função social. Ele cumpre a função de buscar a verdade. Sim. E de levar a verdade para o povo. Né? Quer dizer, se ele só jogar com a lógica de que tem que perguntar aquilo que agrada ao presidente, desculpa. Que transparência nós vamos ter na sociedade? Como a informação vai chegar livremente para as pessoas? Né? E aí o governo ataca, né? Quando ele é indagado de coisa que ele não gosta, ele ataca, né? É o presidente que ataca, é um absurdo. Deputado, para a gente voltar à questão faltando 10 minutos, a gente concluir o programa, e você que não acompanhou no início do programa, nós debatemos aqui a questão da possibilidade de ter em Guarulhos um pedágio. Um pedágio, podemos chamar de pedágio virtual. O que o senhor pretende fazer para chamar a atenção da cidade, ter um prazo, que no dia 3 é o prazo final, dado 3 de fevereiro. O senhor pretende convocar a sociedade organizada? Quais os trâmites que é possível fazer para que a cidade não seja surpreendida? Queremos chamar uma audiência semana que vem. Primeiro eu estou esperando a resposta do diretor-geral da NTT. Tá. Ficou de me responder amanhã se a NTT se compromete a vir em Guarulhos fazer esse debate conosco. Eles disseram que vão fazer mais 3 audiências. Uma em São José, no Vale do Paraíba. Outra no Litoral Norte. Por que Litoral Norte? Porque eles estão concedendo tanto a Dutra quanto a Rio Santos, de Ubatuba a Angra. E outra em Angra. Eu argumentei que tem que fazer uma em Guarulhos. Sim. É o segundo município, sede do aeroporto, tem um impacto imenso a Dutra aqui na cidade. Eles ficaram de nos responder amanhã. Com ou sem a presença da NTT, nós queremos chamar um debate público semana que vem. Para chamar a sociedade, primeiro para ela sugerir coisas... E vai ser aonde? Aí nós vamos ter que discutir, acho que a Câmara é um local adequado. Tá. Estamos esperando primeiro a resposta da NTT sobre isso amanhã. Ou algum espaço, algum auditório de uma faculdade, de uma entidade, enfim, para a gente poder fazer esse debate público. E queremos convidar as entidades, todo mundo, como eu falei, uma luta, essa tem que ser uma luta de Guarulhos, tem que ser uma luta da cidade. Todos nós temos que entrar, todos nós temos que encampar essa luta, porque não dá para Guarulhos, o guarulhense, tem que pagar mais vamos dizer, essa tarifa, né? Para se deslocar até São Paulo, tem que pagar. E vamos pegar as ligações de Guarulhos sentido centro de São Paulo. Onde nós temos? Jaçanã, Sim. Vila Galvão, Jaçanã. Nós vamos ter na Ponte Grande Penha. Fernão Dias pelo terminal de cargas. Vai pegar todo mundo. E Dutra. O principal eixo é a Dutra. Sim. As outras conexões Guarulhos-São Paulo, o número de pessoas que passam lá é bem menor do que passam pela Dutra. Então não dá para colocar esse pedágio e penalizar o povo de Guarulhos. Mas quero aqui fazer o convite. Mais uma vez, essa luta é de todos. Tem que ser do prefeito, tem que ser dos demais deputados federais, tem que ser dos deputados estaduais, tem que ser dos vereadores, das entidades, do nosso povo. Porque isso vai interferir na vida de todo mundo. Não é uma disputa... Estamos contra o governo. Eu sou oposição a esse governo. Sou oposição. Sim. Mas não é, a nossa luta não é por conta disso. Sim. É porque isso vai trazer um prejuízo imenso à nossa cidade, uma falta de sensibilidade e de conhecimento daquilo que o guarulhense sofre para chegar até a capital, que não é fácil. Se tivesse o metrô... E o trem? O que você acha do trem? O trem fantasma, né? E o trem é o trem fantasma. O trem que está lá é o trem fantasma. Porque ele carrega... a quantidade de gente que ele transporta diariamente é pouca. Mas não pelo fato de não ter hora a hora, talvez não seja isso. Porque é um trem que tem... você não tem, diferente do metrô, que você tem toda hora. Não, aliás, o metrô você tem a cada minuto. O trem tem horários específicos
Não. O trem é um funcionamento, ele tem a todo momento. É que tem horários que ele vem o expresso do Brás para Guarulhos. Aí é diferente. Ele vem um... mas ele tem... O problema é o seguinte, o guarulhense vai para a Zona Leste? Não. A demanda principal é a Zona Leste? Não. A demanda principal do guarulhense qual que é? Centro de São Paulo. Centro de São Paulo. Parte de Zona Norte, Santana ou Zona Sul. Sim. O trem nos liga à Zona Leste. Você tem que fazer uma baldeação. Só que em Guarulhos, aonde ele chega? Olha, ô Geraldo, olha a prefeitura. A prefeitura devia ter feito duas coisas que até agora não fez sobre o trem. Primeiro, rearticular as linhas de ônibus para chegar mais ônibus até a estação. De mais pontos da cidade até a estação. Sequer fez isso. As pessoas precisam chegar até a estação. As estações não estão localizadas onde local de grande circulação popular. Não tem muitas casas no entorno. Tem indústrias ali, comércio, algumas empresas, né? Tem o SECAP, é verdade, no entorno, na parte do SECAP. A prefeitura não se reorganizou linhas, não organizou linhas. Segundo, pedir a integração tarifária, como São Paulo e outros municípios têm. Ou seja, quem pega o ônibus municipal e vai pegar o trem, tem um abatimento na tarifa, sistema de integração. Porque já existe em outros municípios. Guarulhos não fez isso. Desculpa. E o trem do jeito que está, não dá para ele chegar ele nem resolve o aeroporto. Ele chegou na esquina do aeroporto e na esquina de Guarulhos. E nem resolve Guarulhos. Por isso a nossa defesa do prolongamento da linha até Bom Sucesso, passando pelo São João, Presidente Dutra, vai trazer... Sabe o que o estudo diz? Estudo de quem? Da CPTM. Depois que a gente levou a proposta, se estender, vai ser a linha mais movimentada do estado. Em torno de 200 mil pessoas por dia vão fazer as viagens. E essa exceção que o governador quer fazer, ele vai atender essa demanda, não? Não, ele quer levar para o aeroporto. Vai até o aeroporto? Ele quer levar direto até a entrada do terminal. Desculpa, isso não resolve Guarulhos. Para resolver para o povo, não vai resolver. Não vai resolver. Até porque o usuário do aeroporto, a sua grande maioria, não vem pela Zona Leste. Ele vem de outros pontos. Sim, sim. É um outro público. Então não vai resolver no aeroporto e não vai resolver nem em Guarulhos. Precisa estender até a região do Bom Sucesso no mínimo. Precisa vir o metrô. Nós tivemos duas notícias negativas na sexta-feira. Do pedágio, que o governo Bolsonaro quer instalar na Dutra, e o Dória dizendo que a linha 2, que ia chegar até Guarulhos, o governo de uma época, 2013, liberou 4 bilhões para o governo Alckmin fazer a extensão até Guarulhos, da linha 2, que hoje vai até Vila Prudente. Ele queria levar até a Penha, ia colocar 2 estações em Guarulhos, uma na região da Ponte Grande e outra mais ou menos no Itapejica, próximo ao shopping. O Alckmin pega o dinheiro, os 4 bi em 2015, leva para a linha 5, não faz a linha 2, e o Dória anuncia agora a linha 2, o projeto antigo, que vai só até a região da Penha, que já tem metrô. Chega ali na região do Tipatira, né, uma região ali próxima à Penha. E não traz para Guarulhos, quer dizer, o metrô, que tem o nome de metropolitano, vai ficar novamente na capital. E tem a linha 19, que essa seria a linha ideal para Guarulhos, que vem da Zona Sul, passa pelo centro de São Paulo, vai na região do Brás, Catumbi ali, vira, depois pula do lado da Dutra para o lado de cá, vem pela Vila Maria, e entraria em Guarulhos pela região Tapejique, Tranquilidade, e viria até a região central. Essa é a linha, de fato, é ideal. É a linha que nos liga com o centro direto, né? Mas o Dória nem estende o trem, nem quer trazer a linha 2 e a linha 19, que é essa do centro, essa da Zona Sul para Guarulhos. Ainda está muito preliminar, um anúncio ainda sem nada concreto, né? Então, quer dizer, se a rodovia Dutra em Guarulhos tivesse esse caráter de um deslocamento rodoviário, de um passeio, alguma coisa do tipo, podia até discutir. Mas ela é uma via urbana, é uma via de uso necessário do guarulhense. Deputado, nós estamos chegando ao final do programa e evidentemente que é uma pauta super interessante para a cidade, o assunto é pertinente. Eu tenho certeza que você, nas redes sociais, ouviu atentamente as discussões do deputado federal, Alencar Santana, que vai retornar aqui outras vezes para a gente debater isso, até porque ele está convocando uma audiência pública para Guarulhos. É isso, deputado? Isso aí. Semana que vem queremos fazer, vamos divulgar a data amanhã. Estamos esperando o retorno da NTT. Guarulhos tem que dizer não ao pedágio. Nós estamos soltando abaixo-assinado online.
para a gente levar a TNTT e dizer que nós não queremos esse pedágio. Deputado Alencar Participe Santana, conosco. muito obrigado. Eu que agradeço, Geraldo, obrigado pela oportunidade de estar aqui, agradecer a todos do programa, a todos que nos acompanharam também. Tá certo. E a você em casa, o nosso muito obrigado pela sua audiência, com a produção da Simone Araújo, a direção do Adalberto Greg, a equipe técnica com Lucas Braga. Eu, Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Voltamos amanhã, sempre fazendo jornalismo com responsabilidade. Boa noite.